Como comprar as semijoias certas para a sua marca. Então hoje vai ser um vídeo rapidinho aqui, só para ajudar aí algumas pessoas que estão com dúvidas, né, em relação a isso. Vem muitas perguntas aí para a gente na mentoria, para saber quais são as peças que nós trabalhamos com equipe de revenda. Então, eu sempre falo, equipe de revenda é diferente de loja física, é diferente de e-commerce, é diferente de todos os outros modelos de trabalho com semijoias. A equipe de consignado, a equipe de revendedoras, as semijoias que você deve trabalhar são semijoias de custo-benefício, ou seja, tem que ter margem de lucro para você e para a sua revendedora. Ambos têm que sair satisfeitos, né? Ambos têm que ter uma boa margem de lucro. Por que a gente fala isso? Porque tem pessoas que querem trabalhar com equipe de consignado, porém deseja trabalhar com as peças que ela já tem, com as peças que ela já acostumava, por exemplo, a vender para si próprio ou numa loja que ela já tinha. E é um pouco diferente, por quê? Porque você precisa ter uma peça que tenha custo-benefício para o cliente, né? O cliente que recebe aquela mercadoria na casa, recebe ali num salão de beleza, essa semijoia, quando ela é no consignado, ela está girando. Cada dia ela está num lugar diferente, seja no trabalho, seja onde for que ela vai mostrar aquela maleta ali, né? Então essas semijoias precisa ter custo acessível, né? Ter um valor acessível. Então são peças aí na faixa de 30, 40, 50, 60, no máximo aí 100, 120 reais. Isso eu falo assim, o básico da maleta, vamos por 70, 80% da maleta, variando nesses preços. Você pode ter ali uns 20, 30% da maleta com peças de mais valores, de mais alto padrão. Tudo depende da sua região, do poder socioeconômico, do perfil da sua revendedora. Então isso influencia, tudo isso influencia no resultado final. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade de colocar peças que precisam ser vendidas e não peças que você goste. Às vezes você vai lá, você é apaixonado por aquela peça, você gosta e essa peça não vende, essa peça fica encalhada. E eu já passei por isso, então eu trabalho muitos anos já com a revenda, então já passei por isso de comprar peças que eu e minha esposa fomos lá fazer compra e gostamos daquela peça achando que iria vender. E ficamos com o estoque todo parado. Então, por prática e anos de experiência, nós fomos comprando as peças e colocando sempre nas maletas ali, nos mostruários que saem, sempre as peças que realmente venderam, ou seja, as peças que teve giro, né? Então tudo isso que nós passamos hoje, que nós temos a experiência, são peças que já foram testadas por nós aí durante muitos anos, e pode ter certeza que muito tempo que nós viemos aí do mercado de semijoia já no consignado, não muda. Dificilmente vai mudar. Já faz 10 anos aí que nós trabalhamos com praticamente as mesmas peças, muda uma tendência ou outra, mas sempre volta àquele básico. Então, dentro da mentoria, a gente mostra, assim, a maleta para você que quer começar, para você que precisa aperfeiçoar aí o seu negócio, né? Às vezes você está precisando dar um upgrade, melhorar a sua maleta e não sabe de que forma. Então, nós temos as peças testadas. Não é querendo vender o peixe, mas já vendendo, é prática, infelizmente, é prática que nós fomos testando. Nós já erramos, já perdemos e hoje nós trabalhamos só com o que realmente tem giro, que realmente tem venda. Então, essa é a diferença de trabalhar com semijoias no consignado para a equipe de revenda. Você tem que trabalhar com peças mais acessíveis e não, teoricamente, ser peças simplesmente ruins, não. São peças de qualidade, porém com preço acessível. Às vezes são estratégias que nós usamos, estratégias de diminuir a nossa margem de lucro para atingir um perfil de público, você diminui a sua margem de lucro para poder ter mais venda e ganhar na quantidade de venda. Então nós analisamos tudo isso, o cenário socioeconômico, o cenário da onde essas peças estão entrando, o perfil da revendedora, o local de trabalho, a classe social e financeira ali que ela está apresentando essa semijoia. Não adianta você querer colocar uma semijoia de luxo, por exemplo, de perfil de festa num local de trabalho, ou vice-versa, num local de festa querer apresentar uma semijoia mais do dia a dia. Então você tem que ter essa experiência, essa perspicácia de poder
diversificar, né? Saber aonde a sua maleta vai entrar e não tratar todas as maletas que você tem, todas as revendedoras que você tem por igual. Se você vai colocar, por exemplo, um salão de beleza que trabalha com noivas, ela não vai querer comprar uma peça básica do dia a dia. Você vai ter que ter uma maleta mais chamativa, né? De uma maleta com acessórios mais para casamento, mais festivo, mais luxo. Então você tem que ter essa diversificação das suas peças, né? Saber comprar também para não ficar estocado essas peças e não vender, e também faltar essas peças. Então nós ajudamos você nesse ponto, né? Nesse ponto que nós, pela experiência, já sabemos mais o que vende e o que não vende. Não que a gente tenha razão, porém você vai modelar com o nosso perfil. Então eu vou mostrar para você a minha maleta, as quantidades de peça que eu coloco, quantos brincos, quantas pulseiras, quantos colares, quantas tornozeleiras, berloques, se eu vendo aço inox, prata, e a gente vai classificando de acordo com o seu perfil. E aí nós analisamos isso, vemos, olhamos que cidade que você está, que região que você vai trabalhar. Então tudo isso vai influenciar no seu processo de escolha de compras de semijoia. E aí nós também vamos, através disso, já conseguimos passar para você o fornecedor que você precisa estar entrando em contato. Qual tipo de fornecedor, porque dependendo do fornecedor, ele vai trabalhar com um determinado tipo de peça. E tudo isso de acordo com o objetivo que você deseja chegar, qual o faturamento que você deseja atingir e também qual o momento que você está, se você está iniciando, se você é intermediário ou avançado. Cada momento nós indicamos um tipo de semijoia, até pelo fato para facilitar para você, porque igual a gente sempre fala, o nosso objetivo na mentoria é que você aprenda a trabalhar, aprenda a fazer desde o início certo, no simples e rápido, para que quando você tem uma equipe estruturada, você saiba fazer tudo. Você saiba comprar do fornecedor adequado, saber o preço que você está pagando, saber a margem de lucro que você está colocando, a porcentagem que você está dando de comissão para aquela revendedora, saber a gestão financeira, suas despesas, o que você deve abater para saber quanto está sobrando realmente para você. Então, tudo isso é muito importante, saber comprar semijoia bruto, saber dar banho, que tipo de verniz usar, qual o milésimo ideal, qual a garantia, quantos anos de garantia, qual a qualidade dessa peça. Então, tudo isso são momentos que você vive dentro da semijoia. Não adianta eu chegar para você e falar, você já trabalhou com semijoia? E você falar para mim que quer começar, mas nunca trabalhou. E eu chegar e falar, vai na importadora, compra direto deles, manda na galvânica banhar em tantos milésimos e usa esse verniz que é isso que é o que o mercado usa. É fácil você seguir esses passos, porém, na prática, você não vai conseguir precificar, você vai ter trabalho para receber essa mercadoria, para fazer essa compra, e você vai se perder, vai ficar um processo dificultoso na sua mão, que às vezes vai desanimar você, principalmente se você estiver sozinho, se você quer começar pequeno. Então, é diferente se você começar com dinheiro já alavancando, é muito mais rápido, mais fácil, porque você vai poder pagar por uma ajuda. Agora, sozinho, é muito mais difícil. Muitas pessoas que chegam até nós quebraram ou desistiram no começo por isso, pela dificuldade que encontrou no processo de compra e do bruto e na hora de banhar. Então, não que nós indicamos começar com semijoia pronta, mas nós aconselhamos para você aprender a fazer o processo. Vai ajudar você a crescer estabilizado, sem quebrar, sem desistir, sem desanimar. Então, isso é o mais importante. Não adianta você querer ter uma margem de lucro absurda que uma pessoa que já está há anos no mercado tem, se você nem sabe ainda, nunca trabalhou. Então, não adianta pular etapa. Você vai ter mais dificuldade pulando etapa. Então, o primeiro passo que você deve dar na hora de escolher as semijoias para colocar na sua maleta é primeiro saber o perfil do seu cliente. Saber o perfil, aí eu falo cliente, é sua revendedora. Saber o perfil da sua revendedora. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com consignado, você não é mais um vendedor ou uma vendedora. Você passa a ser uma gestora, né? Uma gestora de equipe, né? Você começa a trabalhar com pessoas. Então, você começa a enxergar a sua revendedora como a sua cliente ali que você tinha quando era uma pessoa que vendia, né, vamos dizer assim. Então, você tem que saber ali o perfil dela, a idade, a faixa etária das pessoas que ela vai ter a tendência de atender, o local de trabalho dela. Tudo isso vai influenciar para você saber comprar as peças certas, né? Então, primeira coisa que você deve fazer quando você contratar uma revendedora é saber isso, né? Qual a idade dela, qual a faixa etária de clientes que ela pode atender, que local que ela trabalha.
a classe socioeconômica que ela vive, tudo isso vai influenciar para você colocar e montar uma maleta certa. Aí o segundo passo é definir a identidade da sua marca. Definir a identidade da sua marca. O que você quer? Eu quero trabalhar com peças mais finas, peças mais dia a dia. A gente sempre aconselha a trabalhar com peças mais dia a dia, porque é mais fácil de vender. Se você vê aí pessoas que trabalham com revendas, você vê parte cosmética, perfume, o que são esses produtos? São produtos mais básicos do dia a dia, né? Dificilmente você vai encontrar pessoas aí que trabalham com coisas mais luxuosas, importadas, porque são preços mais altos. Então você tem que saber aonde você está entrando. Então, primeiro, saber identificar. Então, o segundo ponto é muito importante, é saber identificar a sua identidade mesmo, você colocar identidade. Eu vou trabalhar com peças básicas, então todo mundo vai te conhecer porque você tem aquelas peças do dia a dia. Mas eu quero ser um perfil mais luxuoso, porque dentro do meu condomínio tem pessoas de mais alto padrão. Então, defina a sua identidade de acordo com a sua realidade. Então, o terceiro ponto é escolher peças que tenham giro. O segredo da revenda é essa, né? É venda, né? Venda, quanto mais venda, mais lucro você tem, mais faturamento você tem. Então, escolher sempre peças que têm giro. Então, não tem como fugir, né? Não tem como fugir de brinco ponto luz, argolinhas, rivieras, anéis ajustáveis aí que facilita na venda. Tudo isso são peças do dia a dia, né? Peças que são vendáveis, que não vai ter erro. Então, essas peças aí, choker, argolas, são peças que vai ter giro, vai vender. Então, se você colocou numa maleta de uma revendedora e voltou, com certeza em outra maleta vai vender. Outro ponto muito importante em relação ao estoque, né? Compre sempre na quantidade certa, pessoal. Não, isso aí vai levar um tempo para vocês aprender, mas vale a pena ficar ligado na quantidade certa para você não faltar peças na sua reposição de maleta, ou seja, suas maletas devem estar sempre repleta de peças. Ninguém entra numa loja quebrada, falida, ninguém entra numa loja que não tem movimento, ninguém entra num restaurante que não tem ninguém. E a maleta é a mesma coisa, ninguém vai querer ver uma maleta vazia. Então preste atenção, se você tem uma revendedora que vende muito, normalmente nós fazemos a troca do mostruário 30 dias, mas se você tem uma maleta que vende muito, de uma revendedora que está mais próxima ali de você, faça essa reposição, sempre mantenha a maleta dela cheia, né, o mostruário dela cheio, porque isso vai fazer o diferencial na venda. Então, cuidado para não faltar e cuidado para não comprar demais e ficar com o estoque parado, perdendo dinheiro. Então, esse controle é fundamental, saber exatamente quantas peças você precisa para começar, quantas peças você precisa para alavancar e sempre repondo as quantidades na sua maleta. E outro ponto também, já finalizando, é acompanhar tendências. Então, por mais que nós evitamos investir muito em tendências, mas se você for uma pessoa que está ligado a tendências e for a primeira a chegar, a primeira a comprar, você vai nadar de braçada sozinho nesse mercado. Então, apareceu uma tendência, uma modinha, a gente sempre compra ali já um pouquinho para ir testando. Mas, de repente, uma influencer, uma artista acaba colocando essa peça aí, ela história aí no mercado, você tendo nas maletas girando, vai vender muito. Então, teve anos aí que nós já fizemos o nosso ano de faturamento, batemos a meta de faturamento com uma tendência, com uma modinha. Então, se você for rápido, essa moda, às vezes, ela fica, em um mês, ela já cai. Então, aproveita o momento, saber comprar a tendência, estar ligado no que o mercado está oferecendo, para que quando entrar, você ser a primeira. Imagine 50 revendedoras suas, com 2, 3, 4 peças de modinha de tendência ali, de repente estoura, você é a primeira que tem 50 maletas girando. Então, você fatura muito alto quando você está ligado à tendência. Então, esse é um ponto também crucial, por mais que você deve segurar a mão na compra, né? Porque tendência é arriscado, mas se você acertar também, você sai na frente. Então, finalizando esse vídeo aqui, saber comprar as semijoias certas para a sua marca, para a sua equipe de revenda, é nada mais do que saber comprar de uma forma gerencial, organizacional, ou seja, não deixando faltar e não sobrando. Então esse é o segredo, não comprando peças que você goste, não comprando peças simplesmente por modinha, mas comprando peças que tem venda, que tem giro. Então esse é o segredo de você escalar no mercado de semijoia, saber exatamente
quais peças mais vendem, saber os melhores fornecedores, saber quais as possíveis tendências do mercado, que não muda muito todo ano, nós sabemos mais exatamente qual a tendência que pode vir forte. Então, isso é um acompanhamento e saber se programar para poder ter dinheiro para fazer a compra. Então, nunca ficar sem um caixa para poder comprar, nunca comprar demais e ficar sem estoque de peças novas. Por exemplo, você compra um estoque grande e você fala, agora eu estou tranquilo, de repente não vende ou surge uma tendência e você precisa comprar, você não tem dinheiro. Então, tudo isso é uma questão de gerenciamento. Então, esse é o segredo aí para você manter a identidade aí da sua marca, né, e saber comprar. Então, pessoal, esse é um vídeo rápido de dicas e orientações. E querendo mais informações, precisando de ajuda, sempre entre em contato com a gente lá pelo Instagram, no link da bio tem nosso WhatsApp, e fique aí atento, inscrito no nosso canal, que sempre estamos vindo aqui com novas orientações, dicas, informações. Valeu, muito obrigado.